Então, pessoal, hoje começaremos nosso treinamento aí de interface gráfica. Para isso a gente vai utilizar o Visual C Sharp aí, a utilização .NET Edition. Utilizaremos para isso a versão Express. Continuando, eu vou falar um pouco do sumário do treinamento, que é o seguinte: a gente vai falar um pouco da introdução, né, a linguagem de programação, estrutura da linguagem. Falaremos também dos fundamentos, né, os tipos primitivos, inteiro, ponto flutuante e o tipo booleano. Falaremos do tipo enum, do tipo array, né, que seria a matriz, dos operadores aritméticos ou matemáticos, os relacionais ou de comparação, os operadores lógicos, operadores de incremento e decremento e, além disso, operadores aritméticos de atribuição. Também falaremos das estruturas, né, condicionais, que são os blocos de tomada de decisão, que é a estrutura de decisão simples, a estrutura de decisão composta. Falaremos da estrutura encadeada, estrutura switch, e além disso também falaremos um pouco aí das estruturas de tratamento de erros aí que o C Sharp tem. Falaremos aí também das estruturas de repetição, então falaremos da estrutura while, da estrutura do while, da estrutura for e também da estrutura for each. Falaremos aí das aplicações visuais, introdução ao ambiente visual do C Sharp, como criar componentes, como criar e utilizar esses componentes. Criação de procedimentos de usuário em C Sharp. Falaremos também de funções e vetores, então como a gente cria uma função de usuário em C Sharp e como a gente faz a manipulação dos vetores em C Sharp. Além disso, aí também falaremos um pouco do banco de dados com Microsoft SQL Server, né, a versão Express. Então, demonstraremos aí como realizar uma aplicação com banco de dados e como também criar uma distribuição da sua aplicação. Então, como criar um setup e como realizar a instalação dessa aplicação. Então, agora vamos falar aí um pouco das linguagens de programação. Então, ao se aprender uma linguagem nova, né, normalmente o que a gente precisa estudar? Sintaxe, que é como são os comandos, né, como devemos escrever os comandos. Quais os tipos de dados, os tipos básicos, tipos compostos ou tipos definidos pelo usuário. Os operadores, né, como manipular eles. Comandos de controle, funções, entrada e saída e as bibliotecas. Então aqui uma observação, essas características são comuns à maioria das linguagens ditas, de uso geral, que é o caso do C, C++, Pascal, VB e também do nosso C Sharp aí, que a gente vai estar utilizando no treinamento. A linguagem C, só para a gente ter uma ideia aí de onde, até como chegou, né, a gente ter a linguagem C Sharp. Então, a linguagem C foi concebida aí com os objetivos bem definidos, que foi o quê? Oferecer ao programador um grande poder de expressão. Então, a gente consegue manipular de uma forma mais simples hardware, né, a parte de baixo nível. Permitir o uso eficiente dos recursos oferecidos pela máquina, justamente por ter esse acesso. E ser extensível de forma a se adaptar aos mais variados nichos de aplicação. Então, a linguagem C ela foi concebida justamente para utilizar em computadores, mas hoje em dia vocês podem ver que é utilizado até em microcontroladores aí para poder fazer a programação dos mesmos. E outra nota aí, a linguagem C foi projetada na década de 70 como parte do desenvolvimento do sistema Unix. E ainda hoje todos os Unix e seus derivados, aí, seus descendentes, continuam sendo escritos em linguagem C. Compilador. Então lá, o compilador C tradicional ele é orientado a uma plataforma específica, ou seja, a gente tem aí compiladores, por exemplo, para PC, para o processador da Intel, os x86, a gente tem compiladores para o Mac, né, que é um processador mais específico, um compilador mais específico para o Linux, compiladores específicos para o Windows, compiladores específicos para uma linha de microcontroladores, por exemplo, o PIC.
Então você tem um compilador para PIC, um compilador para 8051, um compilador para microcontroladores da Freescale, um compilador para ARM. Então com isso você tem várias plataformas aí. Então isso aí também afeta principalmente a representação dos tipos de dados básicos, né? Cada um deles tem um tipo específico. Embora aí tenha sido padronizada pela ANSI, ela não garante, né, essa portabilidade direta dos programas entre plataformas, justamente pela modificação do hardware entre elas. Então, como cada hardware tem suas características específicas, então não é possível essa portabilidade direta entre os programas aí. O ambiente de execução. Então, um programa para ser executado ele precisa de um conjunto de serviços de apoio, que normalmente são oferecidos pelo sistema operacional. Então, normalmente, tudo que a gente está utilizando aí, por exemplo, para visualizar esse vídeo que a gente está vendo agora, é o seguinte: o sistema operacional ele te fornece ferramentas, né, para o software que você está utilizando para visualizar, no caso deve ser o browser. Manipule os dados recebidos e imprima isso na tela que a gente está vendo isso agora. Então, esses aí são os serviços de apoio. Então, ó lá, na linguagem C, as funções printf e scan, porque para quem conhece a linguagem C, sabe que o printf é para você formatar aí um texto para mostrar, por exemplo, na tela. E o scan é para você ler teclas, né, normalmente do teclado que a gente tem aí no computador. Então, eles são os exemplos mais práticos aí que acessam esses serviços de apoio. E como normalmente esses serviços são oferecidos pelo sistema operacional, eles são disponibilizados em funções de biblioteca. Então, continuando o ambiente de execução, então, o conjunto de serviços oferecido pelo sistema operacional, ele não é padronizado e afeta a estrutura das aplicações. Essa dependência aí compromete a portabilidade dos sistemas, por exemplo. Se eu criar um software para Windows, consequentemente ele vai trabalhar só no Windows. Por quê? Porque eu estou usando esse conjunto de serviços do sistema operacional e é baseado no Windows. Então, se eu quiser portar esse software para o Linux, eu vou ter que reescrever todo ele para utilizar o sistema operacional lá, as bibliotecas, o conjunto de serviços do Linux. Então, por essa razão, alguns fabricantes têm trabalhado aí na linha de oferecer um ambiente de execução aos programas que seja independente da máquina e do sistema operacional. Então, esse um exemplo é o ambiente .NET. Que o ambiente .NET aí tem pelos objetivos principais dele é qual? Oferecer um conjunto de serviços independente do sistema operacional. Oferecer um ambiente de execução independente da máquina e permitir a convivência pacífica de partes escritas em linguagens diferentes. Então, um exemplo aí bem prático é assim, por exemplo, eu tenho um ambiente aí baseado no .NET para Windows e um ambiente baseado no .NET para Linux. Teoricamente, o meu software escrito baseado nesse ambiente, ele tem que rodar da mesma forma no Windows e no Linux, sem ter a necessidade de fazer alterações no código. Então, por exemplo, um programa projetado para executar sobre a plataforma .NET pode executar em qualquer máquina para a qual exista uma plataforma .NET disponível, que seria o framework, né? Então, para qualquer plataforma que exista o framework, é possível rodar essa aplicação aí. Então, agora eu vou falar aí da linguagem C#, que é o foco do nosso treinamento. Então, a linguagem C# ela foi projetada especificamente para o ambiente .NET. Ela oferece as principais características da linguagem de programação moderna. Então, ela tem orientação a objeto, tratamento de exceções, multithread, que é você executar vários processos ao mesmo tempo, e um amplo conjunto de bibliotecas de apoio. Os objetos, o que são? Em linguagens tradicionais, como C e Pascal, a definição de um tipo de dado define basicamente um conjunto de valores. As operações sobre esses valores são feitas através de funções e procedimentos. Dados e operações, no entanto, são tratados pela linguagem como elementos independentes. Então, numa linguagem orientada a objetos, porque seria o caso do C#, os dados
e operações fazem parte do objeto e por isso são tratados pela linguagem como um só elemento. Então, ó, o uso da orientação a objeto traz uma série de benefícios na hora que a gente está desenvolvendo o software, que é amplia as oportunidades de reutilização. Então, trechos de código que você escreveu lá para um determinado software, você consegue reutilizar ele em outro, sem grandes modificações. Permite a criação de bibliotecas mais naturalmente, né, como se fossem extensões da linguagem. E na maioria dos casos, a implementação do software se torna mais simples, justamente por essa reutilização. Então você acaba escrevendo cada vez menos códigos para poder criar uma aplicação. Exceções. Então, situações de erro em tempo de execução sempre podem ocorrer. Por exemplo, variável com valor indefinido, índice de um vetor fora do intervalo, apontador com valor inválido, o usuário digita caracteres que não são reconhecidos pelo programa e o programa tenta acessar um arquivo inexistente. Então, todos isso aí são exemplos de exceções que são possíveis aí na hora da execução de um programa. Então, ó, numa linguagem como a linguagem C, essas situações podem ser verificadas pelo próprio programa. Então, você, programador, tem que ficar verificando se o usuário digitou um valor inválido, se ele está apontando para um lugar errado e assim por diante. A verificação de todas as situações possíveis a cada comando, no entanto, tornaria a codificação muito extensa e trabalhosa, porque a cada item que você fosse fazer uma inserção de dados no seu programa, você teria que fazer essa verificação. Então, por essa razão, é muito difícil numa linguagem como C escrever um programa totalmente à prova de falhas em tempo de execução. E em algumas linguagens modernas, como é o caso do nosso C Sharp aí, pode-se proteger um determinado trecho do código da ocorrência desses erros em tempo de execução chamados de exceções. Então, ocorrendo uma exceção num trecho do código protegido, o programa passa a executar uma sequência de código chamada de tratador de exceções, que tem por objetivo aí tratar a situação de erro. O mecanismo de exceções permite que se construa programas mais confiáveis, tolerantes a determinadas falhas. Então, com isso, a gente consegue aí, fazer um tratamento, né? Ou melhor, evitar que o nosso programa trave aí o próprio sistema operacional. Então, fazendo tratamento dessas exceções aí. Multithread. O que é multithread? É um programa em C, por exemplo, executa sequencialmente os comandos numa única linha de execução. Então, a linguagem C, ela executa aí somente o fluxo de dados em uma linha de execução. Em algumas aplicações é necessário que se execute ações em paralelo no mesmo programa. Um exemplo prático aí seria os browsers, né, que permite que durante um download você consegue acessar outras páginas, né. Em C Sharp também é possível ter várias linhas de execução, que a gente chama de threads, né, que são execuções em paralelo no mesmo programa. As bibliotecas de apoio. Então, a maior parte das linguagens de programação, para que sejam utilizáveis, necessita de bibliotecas de apoio, que é o caso da linguagem C. Então, no caso da linguagem como C Sharp, os recursos de orientação a objetos permitem que você construa bibliotecas de apoio de uso mais amplo que a em programação tradicional. Então, graças a essa facilidade, atualmente os programadores de C Sharp contam com uma gama enorme de bibliotecas, o que amplia significativamente a gama de aplicações para a linguagem. Gerenciamento de memória. Então, no caso da linguagem C, o programador deveria preocupar-se com a alocação de liberação de memória usada dinamicamente através de apontadores. Essas operações são uma fonte de erro cuja localização nem sempre é simples em sistemas de grande porte. Em C Sharp não existe apontadores explícitos como na linguagem C. O programador pode criar novos objetos sempre que precisar, e o gerenciamento de memória é sempre feito pelo ambiente .NET. Então a gente não precisa ficar se preocupando em alocar ou desalocar regiões de memória para fazer as utilizações dos nossos objetos aí.
Os erros decorrentes do mau uso de apontadores e alocação de memória são praticamente eliminados em C#, justamente por essa característica, que é o tratamento automático de gerenciamento aí de memória.